Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos terminar o PET 6, né? Nós estamos estudando o sistema nervoso. Então, hoje nós vamos ver como que esse sistema nervoso é interiormente, as estruturas que ele tem. Então, o sistema nervoso, como nós já vimos, ele é o responsável pelo funcionamento de todo o nosso corpo. É ele que vai comandar o trabalho no nosso corpo, né? Então, ele é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que faz o controle do corpo e das nossas atividades. O sistema nervoso periférico, que vai transmitir os impulsos nervosos. Então, o sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo, que no encéfalo nós vamos encontrar três partes: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. A medula espinhal, e tanto o cérebro quanto a medula espinhal são protegidos pelas meninges e o líquido cérebro-espinhal. As meninges, de fora para dentro, recebem o nome de dura mater, que é a externa e mais rígida, pia mater, que é semelhante a uma teia de aranha e tem muitos vasos sanguíneos para permitir o bom funcionamento dos neurônios. E contém o líquido cérebro-espinhal. E a pia mater, que é uma membrana mais interna e muito vascularizada. O sistema nervoso central, ele tem esse formato aqui, né? Então, ele tem o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal, que é esse tubo aqui, ó, que desce dentro desse canal. O encéfalo, ele está localizado na caixa craniana, que é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, olha lá, o desenho está meio claro, mas dá para entender. Então, o cérebro é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, são unidos pelo corpo caloso, e aqui atrás está o cerebelo e aqui o tronco encefálico, que vai ser constituído pelo bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, olha lá, o cérebro ele é constituído por dois hemisférios, o direito e o esquerdo, ligados pelo corpo caloso, e na parte externa ele é formado pelo córtex cerebral, que é massa cinzenta, formado de corpo celular e dendritos. E a parte interna, a massa branca, que são os axônios. E as funções do cérebro são receber informações e analisá-las e elaborar uma resposta, né, às sensações que nós temos no ambiente. Além de ser o centro nervoso do pensamento, da memória, inteligência, emoção e razão. O cerebelo e o bulbo encefálico. O cerebelo, ele é responsável pela coordenação dos movimentos e o equilíbrio do nosso corpo. Então, é ele que permite que a gente faça o movimento perfeitamente, né? E o tronco encefálico divide-se em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo é o ponto de audição, reflexos visuais, movimento de tração. A ponte é o local de união entre as várias partes do corpo. O bulbo faz o controle dos batimentos cardíacos, da respiração, da deglutição. A medula espinhal, ela é um cordão nervoso que se estende desde a base do cérebro até a porção final da coluna vertebral. E ela é o contrário do cérebro, né? Externamente ela tem massa branca e internamente massa cinzenta em formato de H. E ela está relacionada com o ato reflexo. O ato reflexo é aquele ato que a gente realiza sem pensar nele, né? Por exemplo, quando você coloca a mão num objeto quente, você logo solta esse objeto.
Então, para que você reaja dessa maneira, não precisa o cérebro. A medula mesmo vai interpretar a sensação e fazer você soltar. Isso é o ato reflexo, é um ato que você faz involuntariamente. E é de tempo rápido e envolve 2 neurônios, um eferente e um aferente. Um eferente quer dizer motor e um aferente quer dizer sensitivo. Então, um vai sentir a sensação e o outro vai fazer seu músculo se movimentar. O sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos e gânglios que nascem no cérebro e na medula espinhal. A função deles é conectar o sistema nervoso às diversas partes do nosso corpo, permitir a comunicação, né, do sistema nervoso central com as diversas partes do corpo. E os nervos são de 2 tipos, cranianos e raquidianos. Os cranianos são aqueles que se originam no encéfalo e os raquidianos se originam na medula espinhal. Conforme a função, eles recebem o nome de nervos aferentes, são nervos sensitivos, que vão captar os estímulos. Nervos eferentes, que são motores, vão transportar as respostas a esses estímulos. E nervos mistos, que são os raquidianos, eles têm fibras sensitivas e fibras motoras. Quer dizer que eles têm as 2 funções ao mesmo tempo. A divisão do sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em sistema nervoso somático, que é responsável pelas ações voluntárias do nosso corpo, quer dizer, que dependem da nossa vontade, né? Nós vamos caminhar se a gente tiver vontade, nós vamos ler alguma coisa se a gente tiver vontade. Então, tudo isso faz parte do sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo é responsável por ações involuntárias e inconscientes, quer dizer que a gente não tem consciência do que está fazendo. Por exemplo, o funcionamento do coração, né? O seu coração funciona sem você ter consciência disso, né? E então é o sistema nervoso autônomo que vai coordenar esse trabalho. E ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Os 2 vão agir no mesmo órgão, só que de forma contrária, né? Um estimula e o outro inibe. Por exemplo, a nossa pupila, ela é ativada pelo sistema nervoso autônomo. Então, o tamanho dela varia com a intensidade de luz. Então, se você, à noite, está num lugar mais escuro, a pupila aumenta para você enxergar melhor. E durante o dia, quando a intensidade de luz é menor, a pupila, a quantidade de luz é maior, quer dizer, a pupila diminui. Então, quando o simpático estimula, o parasimpático inibe. Ou então, quando o simpático inibe, o parasimpático estimula. As atividades. O sistema nervoso é responsável por controlar as ações voluntárias e involuntárias que o corpo realiza. Esse sistema tem 3 funções básicas: sensitivas, integradoras e motoras. O sistema nervoso ainda se subdivide em sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. O SNC é responsável por captar e transmitir informações para o corpo e é composto por encéfalo e medula espinhal. Todo o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, é envolvido por um grupo de 3 membranas chamadas meninges. Descreva corretamente o nome das meninges na sequência da mais externa para a mais interna. Então, é dura mater, aracnoide e pia mater. 3. O sistema nervoso periférico é formado por nervos.
diferencie sistema nervoso autônomo de sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático é responsável por ações voluntárias do nosso corpo. E o sistema nervoso autônomo é responsável por ações involuntárias, inconscientes e automáticas. Espero que com isso, pessoal, vocês tenham entendido bem as partes da estrutura do sistema nervoso central e possam fazer um bom trabalho.